Livro de Gênesis, capítulo 2, fala acerca da criação do homem. O texto sagrado nos revela que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E o texto também nos revela que Deus vinha no jardim do Éden e ele vinha ter comunhão com Adão. Ele vinha ter relacionamento. Ele vinha tomar café da tarde com Adão no jardim do Éden. E a palavra de Deus diz que o homem foi criado do pó da terra e ele foi feito alma vivente. A alma, ela fala das nossas emoções, fala do nosso coração, de tudo aquilo que sentimos. Mas o mais impressionante nisso é que Deus nos criou para que nós o adorássemos, porque a palavra de Deus diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você já viu que lindo o canto dos pássaros? É a criação de Deus, é a natureza do Senhor. E quando Deus cria o homem, ele faz questão de vir ter relacionamento com o homem. E nós precisamos buscar ter essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento. Às vezes a correria do dia a dia, impede, se nós não tivermos uma disciplina espiritual, a gente não vai ter tempo para ter comunhão com Deus. Então não vamos esperar, porque eu já vi testemunhos e já conheci pessoas que Deus precisou colocar no leito de um hospital para que essa pessoa viesse a buscar ter intimidade, a buscar ter tempo para o Senhor. Então não espere o dia mal chegar. O Senhor Deus, Ele quer resgatar o relacionamento que Ele tem, que nós precisamos ter com Ele. Eu, Natália, acordo cerca de 41 horas mais cedo do que eu poderia acordar para ir trabalhar, porque eu preciso dobrar o meu joelho no chão, eu preciso orar, eu preciso fazer o meu devocional, eu preciso, antes de ligar a internet do celular, antes de verificar alguma notificação, eu primeiramente preciso falar com meu Pai Celestial, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso ouvir, receber do céu uma porção da palavra, receber direcionamento para a minha vida e para a tua vida. O Senhor quer nos dar esse direcionamento. Então busque a Deus, busque através da palavra, que é a carta de amor que o Senhor Deus deixou. Nessa carta tem preceitos, tem diretrizes, tem mandamentos. Sabe, o Senhor quer que precisamos buscar reavivar essa comunhão com Deus, e é algo que é individual, que é intransferível. Eu não posso buscar por você. Você precisa se posicionar e buscar ter um relacionamento com Deus. Não seja alguém que vive pedindo, ora por mim, intercede por mim, quando o Senhor quer falar diretamente com você. Então você precisa buscar ter essa comunhão com Ele. Você precisa convidar o Eterno, o teu Pai Celestial. Ainda por isso que a palavra diz, ainda que seu pai e sua mãe te abandonarem, ainda que você fique órfão, você tem um Pai Celestial. Eu tenho um Pai Celestial que está no céu e que está rogando por mim, que está atentando para as minhas necessidades, que dá direcionamento para a minha vida. É o Senhor, e nós precisamos resgatar essa comunhão com Ele, porque o Senhor, Ele quer se revelar a você, mas você precisa ter tempo para Ele, você precisa convidar o Senhor Deus para o seu dia. E sabe uma coisa linda? Deus nos ama tanto, mas Ele é um Pai tão misericordioso, que por vezes, quando somos surpreendidos com uma bênção extraordinária, a gente reconhece, eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, mas Ele me abençoou.
E a gente diz assim, é de Deus. Porque por vezes era um sonho, algo que a gente guardou ali muito tempo no nosso interior, aquele segredo que todo mundo tem com Deus. E quando se torna real, a gente fica assim, sabe, chora, mas de alegria, um gozo de alegria invade a nossa alma. Quando a gente tem a conquista de um sonho, e a gente entende, foi Deus. E a gente diz, Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, eu faço tudo errado. Eu tô fazendo coisas que te desagradam, mas eu tô sendo abençoado. Eu tô sendo abençoada porque Deus é Pai. Ele quer, e a gente precisa permitir que essa paternidade celestial esteja sobre a mim e sobre a tua vida. E o Senhor Deus, Ele quer ter relacionamento. Assim como Ele vinha ao entardecer, ter um momento ali de comunhão com Adão, Ele quer ter esse momento de comunhão contigo também, meu irmão, minha irmã. Então receba essa palavra, medite nas Sagradas Escrituras. Tire um tempo, Natália, eu não sou evangélica, eu não estou falando aqui de religião, porque Jesus não era evangélico, amém? Eu estou falando aqui de relacionamento com Deus, de relacionamento com o nosso Pai Celestial, é disso que eu estou falando. O fato de você não ser evangélico, de você não ir numa igreja, eu lamento por você, porque você está perdendo de receber porção da palavra e libertação para a sua vida, mas você pode, em casa, orar, porque eu, até me firmar na presença do Senhor, eu comecei a orar, a ler a Bíblia em casa, eu sozinha, mesmo, eu queria entender, então eu ia lá para Salmos, que são cânticos, é de mais fácil compreensão, mas quando eu me firmei e eu abri a Bíblia e eu falava, e o pastor falava, pede o Espírito Santo que ele vai te ajudar. E eu comecei a pedir, Espírito Santo me ajuda, eu quero entender. Aí quando você começa a mergulhar, você não para mais, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida, de palavras de vida eterna, que só o Senhor tem para nos dar. Então vamos resgatar esse relacionamento com Deus, vamos ter tempo para Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos ler a palavra de Deus. Nem que você leia todo dia o mesmo salmo, mas medite nas Sagradas Escrituras, porque Deus, Ele quer se revelar. Mas você precisa buscar ter comunhão, ter relacionamento. Não pode haver um relacionamento saudável se não houver diálogo, se não houver ali uma conversa. E não esqueça que uma conversa, eu falo, eu me calo para ouvir Deus falar. Amém? Receba essa palavra, fique na paz do Senhor.